youtube.com/RedeTVT. Já que está sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, vem para o YouTube e acompanha o Bom para Todos aqui com a gente, tá bom? Aliás, chegando no YouTube, curta o nosso vídeo, deixe o seu joinha aqui, essa mãozinha aqui, curte, que é bastante importante para a gente e para que outras pessoas passem a conhecer o nosso conteúdo também. Deixa eu chamar já a Karina Calife, médica sanitarista, professora, a gente a recebe sempre às segundas. Oi, Karina, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem, querida? Espero que todos aí também. Tudo bem por aqui também, Karina. Karina, a gente conversou na segunda-feira passada, né? E daí na terça que a CPI da Covid trouxe então a Bruna Morato, que é essa advogada que representa os médicos da Prevent Senior, esses médicos que denunciam a Prevent por fazer uso do kit Covid, por inclusive assediá-los ou fazer pressão para que esses mesmos médicos receitassem o kit Covid, né? Muitas vezes, inclusive, receitaram medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente, sem o conhecimento dos próprios pacientes. Então, assim, a gente passou a saber de um monte de coisa a partir daquela sessão da CPI, inclusive, que havia uma ligação entre o Ministério da Economia e a Prevent Senior nessa intenção de distribuir o kit Covid como uma forma de criar esperança para as pessoas voltarem às ruas na pandemia. Enfim, um monte de absurdo, né? Foi uma paulada enorme em todos nós, aquela sessão da CPI da Covid. Quero te ouvir sobre isso. A gente não conversou depois, eu quero te ouvir o que você achou de tudo isso que a gente passou a ficar sabendo. Inclusive, ontem, 3 médicos que fazem parte desse grupo dos 12, representados pela Bruna, né, vieram a público, né, numa reportagem da Rede Globo, colocar um pouco do que são essas denúncias que eles colocaram através da Bruna na CPI. Então, quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso que a gente está passando a saber. Legal, Thalita, olha só. Primeiro dizer que eu acho que essa questão da Prevent Senior, eu tenho falado isso, onde eu posso dizer que é o maior crime contra a humanidade envolvendo médicos que eu já vi, pelo menos aqui no nosso país. É uma coisa escandalosa, porque não tem, né? As pessoas foram enganadas, elas não souberam que estavam sendo testadas, que eram experiências. Então, para você fazer qualquer coisa nesse sentido, de ensaio clínico, de pesquisa com seres humanos, você tem que passar isso por comitê de ética, você tem que ter um consentimento livre e esclarecido daquela pessoa que vai passar por essa situação, você tem que acompanhar com o grupo controle, né? Tem que estar ofertando o tempo inteiro um cuidado dessas pessoas, tudo que não aconteceu. Então, esse trabalho que a Prevent Senior fez já é uma coisa escandalosa e criminosa por si só. Além disso, aí vem essa coisa da Bruna ir para a CPI, eu acho que ela é uma pessoa que está muito determinada e ela está trazendo coisas bem importantes. Eu não tenho dúvida que houve, sim, uma pressão da Prevent Senior, como provavelmente aconteceu em outros planos de saúde, a gente está focando aqui, eu tenho certeza que tem outros que tiveram um padrão parecido, né? O pessoal está investigando o Rap Vida, entre outros, a gente não tem resposta sobre isso ainda, mas a gente tem sobre a Prevent. Então, é uma coisa assim, todas as pessoas tinham esse acesso, o kit Covid era distribuído, e a coisa que mais me chama a atenção é que tudo isso já está determinado, a gente tem aquela nota técnica que eu até já compartilhei aqui, que já foi usada na CPI da Covid, inclusive, que demonstra que desde meados do ano passado a gente já sabia, não é que não tem eficácia comprovada, é que há uma sugestão internacional de ser banido em relação ao uso contra a Covid. Então, não há nenhum benefício para o paciente, e além de não haver benefício para o paciente, Thalita, ele faz mal em vários casos, né? Então, tem uma coisa que a gente fala que o atendimento tem que garantir a não maleficência. Então, você não pode ofertar para pacientes aquilo que você já sabe, que não fará bem e que também tem um grande potencial de fazer mal. É diferente do início da pandemia, em que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e várias coisas foram tentadas. Mas já quando isso foi determinado, que é mais ou menos junho, você vê a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, 32 entidades de especialidades assinam embaixo de um documento que diz que não é, assim, fala do banimento do uso para a Covid-19 daqueles medicamentos. Então, é uma coisa assim, muito triste, porque além de tudo isso, fala de pessoas vulneráveis, porque a maioria das pessoas tem a ver com capital, né? De como é que os planos de saúde se saem bem, só querem fazer atendimento se ganham, se tem alguma vantagem. Não é à toa que o Prevent Senior cresceu tanto, que era para a população com mais de 60 que tinha preços exorbitantes, que tem que ter uma regulação nacional sobre isso, o SUS tem que regular isso também, a ANS tem que regular isso. E aí, Thalita, me vem só uma pergunta.
E sabendo tudo isso, por mais que eu ache louvável o que os nossos colegas estão fazendo, e eles têm mesmo que se colocar, mas assim, eu não teria prescrito um AS que eu achasse que não estava. Pode me mandar embora, não vou fazer. Então, tem uma coisa que é assim, qual foi essa negociação da nossa categoria, né? O que foi que a nossa categoria, de forma geral, elegeu no CRM de São Paulo, no CFM, porque tem eleição para isso. Eu lembro muito bem que a eleição do CREMESP, que aconteceu meses antes da eleição de Bolsonaro, quando o CREMESP ganhou, a chapa que ganhou, que era uma chapa bolsonarista, que fez fake news, que fez montagem. Então, ali eu disse, olha, Bolsonaro vai levar, infelizmente, eu quero não pensar nisso, porque existia, claro, que é um pedacinho. Então, os médicos também têm que botar a mão na consciência. Tem uma grande parte de nós que está sofrendo tudo isso, né, Thalita? Todos estão sofrendo. Ser profissional de saúde no meio de uma pandemia com esse andar da carruagem que a gente está no nosso país, não tem um profissional de saúde que não esteja exausto, cansado, enfim, a gente tem se desdobrado muito. Agora, né, qual é o tamanho da gente responder a isso, né, Thalita? E hoje saiu a matéria da Mônica Bergamo também, não sei se você viu isso, que ela diz que a Prevent Senior vai apresentar que esses médicos usaram o kit Covid para eles mesmos, para seus familiares, então que isso demonstra que eles não eram obrigados. E aí a Bruna diz, não, mas eles eram também, todos eles são conveniados da Prevent e os seus parentes também, por isso que teve que fazer. Então tem muita coisa aí para se entender melhor ainda. Sabe, Karina, que eu conversei com o Gonzalo Vecina na semana passada, né? E ele falou o mesmo que você, assim, que é preciso, de alguma forma, inclusive, responsabilizar esses médicos por terem receitado, achando correto ou não, assim, eles não achavam correto, mas foram lá e receitaram esses medicamentos. Então, de alguma forma, eles vão ter que responder por isso. E daí, se tratando do CRM e do CFM, ele fala sobre esse corporativismo dos conselhos, né? Que eles deveriam proteger a população dos médicos. O que eles estão fazendo é o contrário, é proteger os médicos da população. É assim que você vê também, inclusive. Totalmente. Agora, eu queria que a gente entendesse que isso não é a instituição, mas são as pessoas que estão à frente, essa Entendi. diretoria. A gente já teve outras diretorias de CRMs, de CFMs, mas é claro que a gente tem que olhar para isso, né? É exatamente o que você está dizendo. Os conselhos de classe, eles têm que regular a profissão. A partir da sua construção, a gente responde, nós somos pessoas que trabalhamos, temos uma atividade laboral que é regido também por um código de ética. Então, se a gente sai desse código de ética, e no código de ética tem esse princípio da não maleficência. A gente não pode ser iatrogênico. Se a gente não pode salvar, que a gente não piore a vida dessas pessoas, né? Então, aí tem várias questões a serem vistas. Hoje, trabalhar com cuidado paliativo, com questões de bioética, coisas importantes. Mas eu acho que tem que ser olhado e tem que se responsabilizar individualmente e institucionalmente CFM, CRM São Paulo e cada um dos profissionais que trabalhou nesse sentido, Thalita, porque como é que você prescreve uma medicação que já se sabe que está banida para aquela determinada situação? E a gente está vendo que teve muita coisa por trás disso, né, Thalita? E a partir de que interesse? A vida antes de qualquer coisa aqui, e a vida que a gente está falando é a vida das pessoas que existem, né? Porque as pessoas às vezes usam isso para coisas bem atrasadas também do ponto de vista da mulher e outras coisas que eu não vou nem entrar aqui. Mas eu estou dizendo do que a gente está falando, né? Concordo totalmente com você e com o Gonçalo, um querido, por sinal. Ele foi super atencioso aqui com a gente, realmente. Vamos passar para o nosso próximo assunto? Olha, eu sempre trago aqui com a Karina um panorama do que está sendo a segunda-feira e a média móvel ali de mortes para a gente ver em que situação o país está. Então, deixa eu trazer os números. O Brasil registrou 237 novas mortes por Covid nessas últimas 24 horas. A gente está se aproximando das 600 mil mortes. Isso deve acontecer provavelmente essa semana. A média móvel no país se manteve em 500. E daí há uma certa estabilidade nesse momento. Daí eu já vou incluir, inclusive, nesse panorama, Karina, a situação das crianças. Porque isso, enquanto a gente vê certa estabilidade em mortes, em contágios, tem uma situação especial que é a das internações de crianças. Em São Paulo, principalmente na capital paulista, essas hospitalizações cresceram.
Isso, apresentaram esse crescimento, apresentaram uma alta, e na Grande São Paulo também. E a gente sabe que não há vacinação desse grupo por enquanto, né? Isso está sendo discutido. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação para a gente em relação à tendência, mas também esse dado preocupante das crianças. Olha, Thalita, a gente tem sim uma estabilidade da média móvel de mortes, né? Mas é uma estabilidade, eu continuo dizendo isso aqui, num número muito alto. São 500 mortes. Essas 235 novas nas 24 horas, a gente sempre tem que levar em consideração que na segunda a gente está falando do domingo, que tem uma diminuição por conta de notificação. A gente já falou isso aqui também. Claro que é uma tendência de estabilidade e houve uma queda, olha os padrões que a gente teve. Mas se a gente compara isso com o que está acontecendo de vacinação, por exemplo, então eu acho que a gente tem uma campanha de vacinação que tem ampliado, que já chegou a várias faixas etárias, que está iniciando terceira dose, que depois a gente vai falar um pouquinho disso. Então, não era para estar estável, né? A gente tinha que ter uma queda um pouco mais importante. Algumas coisas eu acho que ficam claras. A gente não teve o boom de Delta, pelo menos até aqui, que a gente achou que poderia ter. A gente já falou disso um pouquinho, que o cenário epidemiológico no Brasil é um pouco diferente dos lugares onde esse boom existiu, que estavam praticamente sem casos, e aí a variante Delta chega, vamos dizer assim, nadando de braçada sozinha. Aqui ela teve que concorrer com outras variantes, que ainda tinham um grande número por aqui, e tem outras coisas que com certeza não é só isso que a gente precisa levar em consideração. Então, tem uma estabilidade? Tem um pouquinho de queda? Tem, mas é pouco, ao meu ver, em relação àquilo que a gente poderia ter com o cenário de vacinação que a gente tem. E aí o cenário de vacinação, pelo bem, uma certa celeridade, um aumento, pelo mal, que são as pessoas que não tomaram a segunda dose, que já deveriam ter tomado. A gente tem um percentual grande de pessoas que fizeram a primeira e não foram fazer a segunda. Então, gente, bora fazer a segunda, porque a Delta pega mais em quem tem uma dose só do que quem tem as duas, tal. Agora, em relação às crianças, vem coisas que a gente também já conversou aqui, Thalita, que é a Pfizer, por exemplo, já fez um estudo que demonstra a segurança nas crianças de 5 anos e mais. Né? Eles fizeram esse estudo de 5 a 11 anos, já pediram licença ao FDA, que está rolando isso. Alguns países já começaram a fazer, acho que Chile já começou a vacinar parte das suas crianças. Então, assim, não tem jeito. A nossa perspectiva de conseguir resposta a isso é garantir que todos os países do mundo sejam vacinados com as 2 doses e que não exista isso de país rico está vacinado e país pobre não está. Uma pandemia significa uma questão global no mundo inteiro e que a gente tem que atender tudo. E a gente vai ter que ampliar, sim, porque criança, eles são aqueles super spreads, né? Eles são aquelas pessoas que podem até não ter tanto agravamento, mas eles são transmissores, grandes transmissores. E a gente tem tido um aumento, sim, eu não vou dizer de agravamento, não é um aumento grande de morte, mas de internação, como você disse. Isso significa leito hospitalar, isso significa diminuição da ida à escola, e é claro que isso vai se juntando com a abertura total que a gente teve do início de agosto para cá, né? Então, a minha opinião é que com essas questões organizadas, com as respostas que a gente já tem das pesquisas feitas, das plataformas de vacina, que a gente possa garantir aí a vacinação assim que possível, assim que a Anvisa, claro, que é um órgão que é respeitável e que tem que estar tudo dentro dos conformes ali para eles responderem, mas a gente tem que rapidamente olhar para isso e iniciar a vacinação das crianças dessa faixa etária. Tomara que isso aconteça muito brevemente. Vamos para o nosso último tópico, que é essa questão da terceira dose nos idosos, nos profissionais de saúde. Isso já está acontecendo. Inclusive, eu vi hoje que na capital paulista já estão dando a terceira dose para as pessoas com 60 anos de idade. Então, parece que está caminhando rapidamente essa terceira dose. E há um indicativo, inclusive, saiu hoje isso. O secretário executivo do Ministério da Saúde, o Rodrigo Cruz, disse que o governo pretende revacinar toda a população no ano que vem. Mas ele mesmo disse que ainda não sabe onde vai vir o dinheiro para comprar essas doses. Então, assim, o que você espera também para o ano que vem, Karina? Então, vamos por partes. Em relação à terceira dose, a terceira dose é fundamental nos idosos, a gente já falou disso aqui. Seria muito importante que a gente tivesse investido na terceira dose heteróloga. Não aconteceu com todos os idosos. A minha sogra tem mais de 90 anos e tomou a terceira dose da mesma vacina que ela tinha tomado. Né? Ela tinha tomado 2 Coronavac, tomou a terceira. A gente tem visto, não tem base científica nisso. Isso é uma disputa para ver quem começa primeiro com a vacina que tem e não com base, né, que acho que o governo de São Paulo quis fazer logo, que é louvável,
mas não dá para fazer sem levar em consideração as melhores evidências, que são as doses heterólogas, isso está claro, né? Isso na literatura está muito claro. E a importância de que os idosos acima de 60, antes especialmente acima de 75, porque a queda é importante, né, Thalita, da resposta imune, pela senescência, por tudo que a gente já falou. Um outro grupo que é super importante que tome essa terceira dose são os profissionais de saúde. Por quê? Porque houve um aumento de quase 17% de internações desses profissionais, porque eles também tomaram as vacinas há mais de 6 meses atrás e eles iniciaram, eu até já tomei a minha também, sábado alguns lugares já estavam fazendo, já fiz a minha dose de vacina, porque a gente está o tempo inteiro exposto, a gente atende pacientes todo dia, então você tem que, de fato, e a gente teve, já falei do Néder aqui, que tinha 2 doses, então vários profissionais de saúde estão, houve um aumento importante, então é importante que isso exista, sim, e claro, que todo mundo sabe que isso deve acontecer, já falamos disso aqui também, da importância de se revacinar anualmente, bianualmente, a gente não tem essa resposta exata ainda, sabe, Thalita? Mas que a gente vai ter que ter reforço dessas vacinas para a população geral, é claro que vai ter, a gente sabe disso, porque isso vai diminuindo assim como acontece com a gripe, né, e com algumas outras, com outros vírus que a gente trabalha nesse sentido. E tem até uma aposta para o RNA mensageiro, para essa plataforma que consegue incluir algumas coisas, quem sabe a gente juntar várias coisas. Agora, como é que vai ter orçamento? Primeiro, garantindo o orçamento do SUS e não tirar dinheiro do SUS como esse governo fez, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, usar o que é de recurso colocado na política pública para o enfrentamento à pandemia, usar ele inteiro, porque em 2020 eles não usaram o dinheiro todo que foi colocado. Então, assim, recurso tem, é só a priorização que a gente tem que fazer, né? A gente tem que entender que a saúde pode não ser uma coisa que vá, todo mundo vai dizendo, ganhei uma, mas é uma das coisas mais importantes, né? O SUS é o nosso maior patrimônio, a gente tem visto isso. Então, tem sim como fazer isso, é garantir no orçamento do ano que vem recursos para o enfrentamento à pandemia, coisa que não foi feita adequadamente até agora por esse governo. Verdade, o caminho a gente sabe qual é, né? Eles parecem não saber, mas tem um caminho traçado aí do que fazer para garantir vacina para o ano que vem, sim. Karina, um beijo enorme para você, uma boa semana, até Beijo. segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Até viu, segunda, Karina? Thalita. Obrigada, querida.